Aleluia. Eu quero te dar bem-vindo, dizer que é uma bênção ter você aqui. Alguns estão aqui e estavam aqui ontem. Quem são essas pessoas? Estiveram aqui conosco. Ontem nós tivemos... Deixa eu ver quem estava aqui ontem à noite e hoje está aqui de novo. Então, é fome, né? Fome da palavra, sede da palavra. Gilson, vou deixar você descansar também. Pode descer, vem para cá, muito obrigado. Hoje está só o Gilson também aqui no louvor, com o nosso novo baterista. Estou muito feliz de tê-lo conosco também. Vocês quatro, juntou a Evelyn, Bianca, eu fechei o olho, não olhei, pensei, tá a equipe de louvor inteira aqui, porque já faz valer o negócio, é ou não é, irmãos? Coisa linda de Jesus. E ontem nós tivemos a ministração do grupo de teatro Giovanni Si, e foi impressionante. Quando a pastora Cris começou com essa história, eu falei, não, terça-feira, não vai dar ninguém, né? E aquela coisa, eu falei, não, deixa quieto. E nós fomos surpreendidos. Bombou isso aqui, estava lotado. E aí eu, já conhecendo a fome e a sede dos irmãos, sabia que hoje alguns iam estar cansados, iam ficar em casa. E não é pecado também não é? Porque descansar também é um princípio da palavra de Deus. Então, glória a Deus pela tua vida, que veio ontem ou que não veio ontem, está hoje aqui. E assim, de glória em glória e de vitória em vitória, nós vamos caminhando e vamos avançando. Mas está aí o porquê que hoje nós estamos no grupo menor. Os irmãos estiveram conosco ontem, alguns não estão aqui, e a gente segue em frente nas nossas ministrações. Antes de entrar, eu quero te convidar para estar conosco no próximo domingo pela manhã, e bem pela manhã nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor, e nós estaremos aqui às 5 horas da manhã, num horário profético, com uma conotação e um pano de fundo muito espiritual, porque foi numa madrugada que as mulheres foram ao sepulcro de Jesus, e por isso nós vamos fazer o culto da celebração da Páscoa às 5 horas da manhã. Tem necessidade do horário? Não é bem uma questão de necessidade, mas é uma delícia. Pensa um negócio ungido, você acordar ainda escuro, vir para a casa de Deus e ver o dia amanhecendo aqui dentro. Eu não sei, é aquela história, Deus ajuda quem cedo madruga, porque os 2 anos que nós fizemos, havia uma presença de Deus aqui, muito clara, muito palpável, foi uma bênção, e será também poderoso esse culto. Eu quero te convidar para vir, para estar conosco, e é assim mesmo, as pessoas vão chegando, as famílias com os meninos tudo dormindo, arrastando, mas teremos também toda uma ministração e um ensinamento para as crianças, ensinando o que é Páscoa, e é muito importante que elas saibam, até porque nem os adultos não sabem bem o que é Páscoa. Alguém aqui sabe o que é Páscoa de verdade? Fala, eu sei, Copenhagen, Nestlé, né? E por aí vai. Nós precisamos entender o propósito, o significado, o conteúdo teológico, aquilo que Deus tem para nós, e entendermos a Páscoa judaica apontando para a Páscoa do Novo Testamento, que é a Santa Ceia do Senhor. Então nós teremos a ministração, as crianças serão ministradas, nós vamos ter uma ministração também profética com o pessoal do teatro, e ainda terminaremos com o café da manhã. Então, por favor, você que é irmã, que sabe fazer biscoito, pão de queijo, bolinho de chuva, você pode fazer tudo isso e trazer de manhã bem cedinho, né? Aí fica olhando assim, falando, vai sonhando, pastor. Vai sonhando, vai ter pouco tempo para sonhar, vai ter que acordar 4 da manhã, né? Apesar que nesse dia a gente nem dorme direito, a gente já fica meio que direto. É como se fosse uma vigília, e nós terminaremos tomando um café, tendo comunhão. O culto começará às 5, 6h30 nós terminamos e vamos tomar o café da manhã. Você vai para casa, dorme e volta à noite ainda para poder celebrar a Deus conosco no culto da família. Aleluia, não é? Tem alguns irmãos que conseguem vir de manhã, tem outros que ficam meio descrente, igual o Rogério, olhando assim, falando, esse pastor tem fé,
Mas eu sou crente, irmão. E você estava aqui ontem, está hoje aqui. Então, em nome de Jesus, todos vocês estão convidados para estarem conosco. Tem mais algum aviso ou é só isso? Por enquanto é só, não é? Nós vamos deixar o ofertório, visto que nós estamos com um grupo menor, nós vamos deixar para o final e eu gostaria de entrar com os irmãos na meditação da palavra dessa noite. Vou pedir você, por favor, para abrir a tua Bíblia no livro de Provérbios. Nós leremos o versículo de número 17. Hoje eu peguei só um versículo que eu creio que vai dar margem para a nossa reflexão dessa noite. Nós temos algumas pessoas novas conosco, ou pelo menos eu acho, porque aqui na igreja está assim, né? Você vai cumprimentar a pessoa e fala, que benção, a primeira vez que você está aqui. Fala, não, tem 6 meses que eu estou congregando aqui. O lugar está apertado e aí vai embolando todo mundo e a gente vai dando os furos da vida. Mas, enfim, se você não pegou as outras ministrações, essa, se eu não me engano, é a 5ª. E nós temos mais 2 pela frente. O bazar, não é? O outro aviso que eu sabia que estava esquecendo é o bazar. Rapidinho, então, antes de ler o texto. Que dia que vai acontecer o nosso bazar? Dia 11 de abril, a partir das 16 horas. Tenho algumas irmãs querendo reservar aquele sapato de onça ali, mas aquele sapato não existe, foi só uma imagem que pegou. A calça rasgada está mais fácil de reservar. Vai acontecer o bazar com acessórios, com roupas. É uma tarde de comunhão entre as irmãs e também alguns irmãos que quiserem, ou os irmãos, na verdade toda a família. Eu acho que os homens têm que vir para passar o cartão, pagar a conta, assinar o cheque, né? Ou então já pode entregar para as irmãs, aí você não precisa vir que elas compram e levam depois para vocês. Vão ter sorteios do Estúdio Corpore, peeling de cristal. O que seria peeling de cristal? Descobri esses dias que make é maquiagem, que já é a praia da irmã lá também, né? Você saca, né, irmão? Tô ligado. Enfim, uma tarde de comunhão, está aí, Provérbios capítulo 11, o verso 17, por favor, abra a tua Bíblia, glória a Deus, aleluia. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Como é um versículo só, vamos repetir, diz assim, quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O mal cruel, o homem cruel, melhor, causa o seu próprio mal. Provérbios 11, verso 17. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te agradeço e te louvo porque a tua presença está conosco. 2 ou 3, o Senhor já vem, se manifesta, abençoa, fala, cura e transforma, e nós estamos muito certos de que o Senhor está aqui, e eu quero te pedir que o Senhor revele e traga entendimento, sabedoria, Senhor, para que possamos compreender aquilo que o Espírito Santo, aquilo que o Mestre, o nosso professor, que é o Senhor Jesus, tem para nos falar e para nos ensinar nessa noite. Nós nos abrimos para receber e para aprender com o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Então é isso, nós estamos na 5ª ministração. Nós estivemos já numa série no ano passado, que nós fizemos 9 ministrações com o tema Eu Preciso de Sabedoria, fizemos uma pausa e retornamos agora, buscando da parte do Senhor sabedoria. Quando voltamos, nós começamos a falar e estendemos até um pouquinho, falar sobre sabedoria nos relacionamentos. Eu preciso de sabedoria para poder me relacionar, os relacionamentos diversos. A Bíblia é ampla e rica, vai pegando lá de Gênesis e vai a Apocalipse, ensinando, porque relacionamento é um negócio complicado. Nós, como igreja, temos uma visão, temos um chamado de promover proximidade, não é? De conseguirmos vencer essa epidemia das redes sociais e essa história. A internet aproxima quem está longe e afasta quem está perto. E é muito mais fácil você se relacionar, né, via internet, porque lá pode ser tudo virtual e pode ser fake também. Esses dias eu estava dizendo, é um perigo essa história de conversar sobre assuntos sérios via WhatsApp, porque é cômodo,
Mas aquele negócio de vai mensagem para lá, vai mensagem para cá, e você fala e digita, e aí o que acontece? Você escreve como quer, e a pessoa também ler como ela quer. Uma vírgula em uma frase, se for esquecida, vai dar uma interpretação completamente diferente daquilo que você gostaria de dizer. Não tem entonação de voz, não tem olho no olho, não é? É uma coisa assim de você ler, faz a sua, literalmente a sua leitura, interpreta do jeito que quer, e aí a heresia está formada. Então é muito perigoso esse negócio de você dar print na tela de uma conversa, né, pegando ali um trecho da conversa, manda para alguém. Tudo isso é muito perigoso. Pode ser produtivo se for usado com sabedoria, é aquela história aprecie com moderação, já é uma coisa muito séria, porque a tendência a viciar é muito grande. E aí a gente vai perdendo o café, ou o café vai esfriando, a comunhão a gente vai perdendo, o relacionamento. E o tempo gasto também é outro assunto muito sério, é ou não é, irmãos? Porque você passar 1, 2, 3, 4 horas na internet é muito fácil, que você muda de lá para cá e a vida passa, sabe? Enquanto nós estamos deixando o real, a realidade, para irmos para aquilo que é praticamente a ilha da fantasia. Alguns aqui são desse tempo, assistia, né? Nossa, tem gente falando nossa, porque lembra mais ou menos da história, sabe? Foge totalmente à realidade. E a real é que nós precisamos de relacionamentos, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos vencer a solidão. Deus não nos fez para o isolamento, e tudo isso é um desafio muito grande. Me lembrei de uma história de um senhor de muita idade, muita. E aí alguém perguntou qual o segredo de, sei lá, 50 anos de casado. E aí eles estavam literalmente tomando um café, ele cortou a ponta do pão e deu para a esposa, falou: é isso, eu amo a ponta do pão, e aí eu a vida inteira dou para ela. E aí perguntou para ela: e para a senhora, qual é o segredo do relacionamento, do casamento feliz? Ela falou: o segredo é que eu odeio a ponta do pão, mas eu como a minha vida inteira a ponta do pão, porque, sabe? E relacionamento é um negócio complicado, não é? É mais fácil nós nos isolarmos, é mais fácil a gente ter um relacionamento reservado, afastado, entrar e sair sem se envolver, sem olhar nos olhos. E como igreja, nós estamos na contramão de tudo isso. E aí entra o nosso chamado ao relacionamento. Tomar o café com Jesus e relacionarmos uns com os outros. Complicado e um desafio. Falei sobre isso 4 semanas. E talvez hoje eu vou falar sobre um negócio que ainda é mais complicado. O tema que eu escolhi para a gente conversar um pouquinho é sabedoria para lidar com você mesmo. Sabe, para se relacionar consigo mesmo. Porque relacionar com o cônjuge, com o pastor, com o patrão, com o amigo do trabalho, com o vizinho, muitas vezes não é fácil. E a Bíblia vai nos ensinando, vai nos orientando, provérbios cheio de orientações e de princípios, mas eu acho que ainda é mais difícil a gente se relacionar consigo mesmo. Você ter comunhão com você mesmo, você encarar a si mesmo, a sua realidade, sabe? Esse processo que a gente já citou aqui, que é o processo do autoconhecimento. Ao invés de nós negarmos e fugirmos e ignorarmos e não sabermos quem nós somos, porque a gente sabe quem é o outro, fala da vida do outro, cita o outro, mas você se ver, se enxergar, não é uma tarefa fácil.
você se relacionar com você mesmo é um negócio meio complicado. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Eu acho que relacionar comigo, no caso Evelyn, que vive comigo, que é casada há 17 anos, agora, eu não acho que seja fácil. Agora, eu que me conheço, que sei quem eu sou mesmo, porque a Bíblia diz que o coração do homem é mais enganoso que todas as coisas, e ninguém pode discerni-lo, somente o Senhor, sabe? De você olhar para si mesmo, tem coisa que ela não vê, que ela não sabe, que ela não conhece. Agora, eu me vejo, ou pelo menos preciso me ver, sabe? E quando me vejo, quando me enxergo, aí a coisa fica mais complicada. Eu me lembro quando Isaías, diante do trono de Deus, tem a revelação do Senhor, e a luz de Deus entra, ele diz: ai de mim, a minha realidade, a minha condição é essa. E é como se ele, que fosse homem de Deus, tomasse assim, até um certo susto assim, sobre qual era a sua identidade. Pensa, homem de Deus, profeta do Senhor, pregando a palavra, só que quando Deus vem, quando a gente tem esse encontro com Jesus, aí a gente percebe qual é de fato a nossa realidade. Lembra de Saulo no caminho de Damasco, quando a Bíblia fala que as escamas caíram dos olhos dele? Cara, na maior religião, achando que estava servindo a Deus, perseguindo a igreja do Senhor Jesus, e achando que estava agradando a Deus. E Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Acho que ele tomou realmente um susto ali, naquele momento. Então, Deus nos chama para que possamos nos relacionar, ou lidar melhor. Ele quer nos trazer sabedoria, para que possamos conseguir lidar de uma maneira melhor conosco mesmo. Nossa conduta, a maneira com que conduzimos as nossas vidas, segundo o texto aqui, sabe, as nossas inclinações, as nossas tendências, a nossa crueldade, a nossa maldade, a maneira que nós levamos, pode e faz, segundo o texto de Provérbios capítulo 11, 17, mal a nós mesmos. Faz mal a nós. Quem faz? O outro, o próximo, o cônjuge, porque a gente sempre está apontando alguém. Alguém é responsável pela minha infelicidade. O outro fez isso, tal pessoa falou aquilo, aconteceu, sempre algo externo. Aqui não, o texto vem nos falar que sou eu mesmo que crio o problema e que conduzo a minha vida baseado em tais posicionamentos de crueldade. O homem que é cruel faz mal a si mesmo. Quem faz o bem para o outro, faz o bem para si mesmo. Ou o homem que é cruel, causa o seu próprio mal. Queridos, muitos dos nossos problemas, das nossas dificuldades, muitas das lutas que nós enfrentamos, não tem a raiz no outro não. A coisa começa aqui, é dentro da nossa condição interna. Não tem nada a ver com o que o outro fez, não tem nada a ver com o que o outro disse, não tem nada a ver com o posicionamento lá, tem a ver com o posicionamento aqui. Nós precisamos ter respeito, o texto está dizendo isso, com os outros. Eu citei isso, acho que na última ministração. Nós precisamos ter reverência, ter respeito para com os outros, para com a vida como um todo, e principalmente a vida dos outros. Quem respeita é respeitado, quem abençoa é abençoado. É essa lei da semeadura, quem serve é servido. Só que eu pego um caminho de contramão, não é? Aonde
eu começo a criar um ambiente aonde o mal atua. E eu tenho essa definição sobre maldição, que é o mal em ação, que é o ambiente que gera e que traz aquilo que a gente chama de legalidade, para que o inimigo possa agir, possa trabalhar, e aí eu vou criando situações, entrando, desenvolvendo, porque eu não tenho sabedoria para lidar com aquilo que se passa no meu coração. E muita coisa, domingo eu estava falando sobre isso, que aquele que vai permanecer na presença de Deus é aquele que tem mãos limpas e que tem um coração puro. Salmo de número 24. E aí nós vamos cuidar as nossas ações, mas não vamos trabalhar as nossas intenções. Então a gente vai cuidar aquilo que a gente, sabe, poderia ser uma ação, uma atitude prática, mas aquilo que está dentro do coração precisa ser revisto, precisa ser analisado. Eu preciso de sabedoria para lidar comigo mesmo, porque para lidar com o outro, muitas vezes a gente desenvolve todo um cuidado, não é? Quem é casado, eu vou lidar com a minha esposa assim, eu vou agir dessa forma, às vezes a gente precisa de muita sabedoria também, né? Às vezes a Eve me faz umas perguntas que eu oro assim, bem rápido, eu falo: Senhor, o que eu digo, o Senhor precisa me revelar imediatamente, eu preciso de uma palavra agora, né? Ficou bom essa roupa? Eu falei agora, o que eu falo? Se eu falar que ficou, ela vai trocar, se eu falar que não, vai dar pau, e a coisa, né? Então, os irmãos, agora, você precisa de tato e de cuidado para lidar com a sua esposa. Com o homem não é diferente, não é? Porque aí as irmãs vão falar: porque é o cavalo da coice. Nós vamos falar sobre isso já, sabe? Aí você aprende a lidar e a se relacionar com o seu marido, a se relacionar com as pessoas do seu trabalho, e a gente tem todo um cuidado, sabe? Toda uma forma, um tato especial para poder lidar com as pessoas, mas conosco mesmo, nós não sabemos como proceder, porque nós não compreendemos a nossa própria maneira de agir. E eu me lembro do apóstolo Paulo, mais uma vez, dizendo: o bem que eu não quero, eu faço. O mal, né, o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. E ele diz assim: eu não compreendo o meu próprio modo de agir. E às vezes eu também não compreendo a minha própria maneira de agir. A gente vai procurando compreender as pessoas, né? A gente vai analisando os comportamentos, a gente vai interpretando, estudando. Se eu agir assim, se eu falar dessa maneira, vai haver problema. Se eu me colocar dessa forma, e aí eu tento entender como as pessoas são, mas é difícil, complicado, até porque a análise é muito mais profunda, né? Você convive consigo mesmo ou não, pode também se negar a conviver com você mesmo. Tem gente que não consegue se relacionar com os outros porque não consegue se relacionar consigo mesmo, não consegue amar o próximo como a si mesmo porque não se ama, e já não se ama porque de repente tem consciência de qual é a sua intimidade e realmente precisa ter para poder trabalhar toda essa questão. Mas quando Paulo, e a gente está falando do apóstolo Paulo, que é um homem que a Bíblia diz que o avental de Paulo curava, você entendeu? Cara, de uma sabedoria tremenda, e aí ele chega nesse ponto, sabe, de dizer: eu não compreendo a minha própria maneira de agir. E você fala: meu Deus, se Paulo não entendia o jeito dele agir, como é que eu faço comigo mesmo, né?
Quem aqui nunca fez alguma coisa, ou falou alguma coisa, que depois, sei lá, 5 segundos depois você olha e fala, meu Deus, por que eu falei assim? Eu não devia ter agido dessa forma. Já aconteceu com vocês ou só comigo que acontece esse tipo de coisa? Né? De você falar, gente, é por isso, queridos, que quando eu disse que o machado está posto sobre a raiz, nós precisamos nesses dias de um evangelho que realmente seja profundo, sair das águas superficiais, porque lá das profundezas do coração, sabe, é que vem toda sorte, é o que contamina, não é verdade? Aquilo que sai lá de dentro, e aí você olha e você fala, eu não sabia que isso estava dentro de mim, né? A gente, às vezes, hoje eu estava meditando sobre isso, você vê um filme, e uma ficção, e aí você olha e fala, que absurdo, isso não existe, como é que pode uma coisa dessa, né? Um assassino em série, por exemplo, quem que seria capaz de fazer uma coisa dessa? Por isso que a Bíblia manda orar e vigiar, porque nós precisamos confiar só no Senhor. Deus é santo e perfeito, maldito é o homem que confia no homem. Nós precisamos saber que, se não tomarmos cuidado e não vigiarmos muito, nós somos capazes de atrocidades que só Jesus na causa. É ou não é? Sabe, quando temos essa consciência, sabe, da nossa realidade, de quem é o nosso maior inimigo, isso é sabedoria, é saber, porque essa conversa, queridos, ela não cola, ela não rola, sabe, ela não funciona. Quando nós apresentamos um para o outro, convence, né? De você olhar e falar, não, porque o meu chefe, porque o pastor, porque a minha sogra, sabe? A gente convence uns aos outros. Nós temos muito mais inclinação para a mentira do que para a verdade, porque a verdade é um remédio que cura, mas que muitas vezes desce atravessado, e é difícil de você olhar e dizer, é verdade, é difícil, mas é melhor, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, quem sabe o resto, gente? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós temos entendimento, quem é o inimigo? Que a Evelyn não é minha inimiga, que o irmão lá, que a pessoa, não, sabe? Mas quem é esse verdadeiro inimigo? Eu vi alguém dizendo esses dias e falei, é isso aí, dizendo assim, o seu maior inimigo não é o cara do inferno, o seu maior inimigo é o cara do espelho. Brabo, né? Pesado isso. Você podia falar para quem está do teu lado, dizer, olha, seu maior inimigo não é o cara do inferno não, irmão. Sabe, quando a gente sabe, sabedoria, queridos, é a gente saber, é a gente reconhecer, é a gente dar o braço a torcer, sabe? Quando nós entendemos que os nossos problemas, sabe, não são causados pelos outros. Ah, mas foi a irmã que falou, mas foi você que escutou. Você entendeu? Ah, mas foi o outro que me chamou, mas foi você que foi. Ah, mas o apelo lá no shopping, o devorador, mas foi você que passou o cartão. Você entendeu? Não é assim? É porque é um negócio do devorador, é o cortador, é o migrador. É a hora que eu acho que o diabo ele já foi para o inferno, queridos. Ele já nem mais está muito presente entre nós, porque a gente entra em cada roubada sozinho. A gente se enrola tanto. Eu acho que nós somos tão bons em complicar a nossa própria vida por falta de sabedoria.
sabe? Às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, mas não foi eu que comecei, sabe? Quem começou foi fulano. Fala, pois é, mas a gasolina foi você que jogou depois. Foi você que tocou fogo na história, né? Porque se tiver, a Bíblia diz, olha que conselho de sabedoria, a palavra branda desvia o furor, sabe? Por isso que a Bíblia diz que quando nós refreamos a nossa língua, quantos problemas a gente arruma, porque a gente fala demais. Eu acabei de fazer 42 anos, eu queria voltar atrás para cortar metade da minha língua e vim falando a metade do que eu falei até hoje. Eu estava conversando com alguém lá na academia, falando em todos os aspectos. Tem uma grande vitória, fale menos, louve ao Senhor, mas para de ficar contando, sabe? Agora, está passando por luta, aí que você deve fechar a boca mais ainda, porque geralmente abre a boca é para murmurar no meio da batalha, sabe? E a Bíblia diz que Jesus foi como ovelha muda para o matadouro, sabe? E a gente vai gritando, parece que a gente não é ovelha, parece que é porco, né? Você já viu matar porco alguma vez na sua vida? Meu pai sempre gostou de criar porco, eu sempre ajudei a matar porco, é um negócio assim, um escândalo, né? E ele tinha uma chácara, mas ele gostava de pegar os porcos e colocar no fundo de casa. De vez em quando a polícia ia lá, e aí ele catava os porcos, levava para a chácara, passava um tempo, ele vinha mocado com os porcos, colocava lá os vizinhos, era aquele rolo a vida inteira. E de vez em quando ele falava, hoje nós vamos matar um porco dentro da cidade. Nós morávamos no centro da cidade. Era um negócio assim, que lá da chácara, os porcos já ouviam, os vizinhos, um escândalo. A gente está passando por luta e fica gritando. Diga para quem está perto de você, você não é porco, você é ovelha, irmão. Sabedoria, querido, para lidar com você mesmo, para lidar com a sua língua, com a sua boca, não é verdade? Sabe, precisamos deste discernimento. 3 palavras de conselho que eu acredito que vai facilitar o relacionamento do Leandro com o Leandro, ou para ajudar você a lidar melhor com você mesmo. Número 1, você não tem, você é. Repetindo, número 1, você não tem, irmão, você é. A questão aqui é simples, você já ouviu falar sobre isso, mas vale a pena a gente trazer. Nós somos formados, nós tomamos a forma de uma sociedade que define, que valoriza as pessoas por aquilo que elas têm, sabe? E eu vou ficando mal porque o meu relacionamento comigo mesmo é baseado não naquilo que eu sou ou em quem eu sou, mas baseado sempre naquilo que eu tenho, porque é assim que as pessoas projetam sobre mim, e eu ouço as pessoas, é aquela história, né? Eu ouço mais a igreja, eu ouço mais os irmãos, eu ouço mais o povo, e aí vem essa conversa fiada, de que a voz do povo é a voz de Deus, aonde há consenso, Deus está lá. Claro que não, sabe, de jeito nenhum, pelo contrário, muitas vezes a voz do povo está totalmente contrária à voz do Senhor. A Bíblia fala que João Batista era uma voz solitária, que clamava no deserto, era só ele que via daquele jeito, que pensava daquele jeito, e estava todo mundo contra ele, até que chega uma hora, manda cortar a cabeça de João Batista, que é essa história de calar a voz profética. Mas é tanta gente dizendo o tempo inteiro, sabe, e definindo você por aquilo que você tem, que o que sobra é essa sociedade deprimida, consumista, infeliz, insatisfeita, aonde a gente tem uma visão muito clara daquilo que a gente não tem e enxerga de uma maneira muito míope e embaçada aquilo que a gente tem. Aliás, a gente sempre acha que não tem nada. E como pastor, sempre nós convivemos com pessoas muito humildes, lá da periferia mesmo, e também com pessoas lá da mais alto nível social.
E o negócio é geral, porque não atua numa classe social, isso atua na alma do ser humano. Isso é uma doença, sabe? Isso é um negócio que precisa ser tratado. A gente se relaciona mal com a gente mesmo, a gente fica mal, a gente fica doente, porque a nossa ideia é sempre que a gente não tem. E de vez em quando eu gosto de pegar uns que tem e mostrar para eles e falar: olha, você tem certeza que você não tem, né? Eu fico impressionado, porque não é um negócio assim, a pessoa não está fazendo bico doce, não. Ela não está assim, fazendo graça, enfim, não, ela acredita que não tem. Ela tem certeza que não tem. E aí eu olho para a vida delas, e olho para a minha vida também, e olho para a vida da igreja como um todo, e a gente vive assim, inclusive como se não tivesse Deus. Mas nós temos. Nós somos abençoados. O Senhor está hoje aqui nessa noite. Amém, irmãos? A gente, essa palavra, nós não podemos nos mover, porque tem um povão e tal, sabe? E a gente se move na alma. E esse tipo de atuação satânica também se move na alma. Nós precisamos estar numa convicção aonde nós não nos definimos e não nos permitimos ser definidos por aquilo que nós temos, mas por aquilo que nós, ou por quem nós somos, né? Eu fiz essa anotação aqui, mas enfim, só citando, se perguntar aqui quem foi Ayrton Senna, quem foi Pelé, sabe essas celebridades assim, nós vamos definir por aquilo que a pessoa fez, por aquilo que ela tem, e não por aquilo que ela é. Se a gente perguntar, você conhece? Conheço, porque foi um campeão, porque uma pessoa de sucesso, e aquilo outro. E essa é a nossa definição. Eu tenho, eu fiz, só que aquilo que eu tenho, aquilo que eu fiz, é totalmente diferente de quem eu sou. Às vezes a pessoa fala: não, você falou assim, então você é assim. Não, peraí, você entendeu? Eu, em primeiro lugar, sou alguém que erra e que falha, não significa que eu sou isso. Você tem um momento de vacilo, ou também, isso aqui acontece muito, por exemplo, assim, você olha um carrão lá, sei lá, no centro, tal, aí você pensa assim, imediatamente, esse cara está podendo, essa pessoa está bem, esse camarada é bem sucedido. Não é assim que a gente pensa? Queridos, como a nossa visão e a nossa maneira de enxergar as coisas, como falta sabedoria, sabe? Eu conheço tanta gente que se conduz dessa forma, de fazer esse tipo de análise, sabe? Fulano é abençoado, sabia que pode estar falido? Nós tivemos o exemplo, recentemente, do Ike Batista, o homem mais rico do país, não era assim? Vai montando uma estrutura insustentável, mas todo mundo olha e a gente quer viver de fábula, nós queremos viver de encanto, sabe? Ao invés de uma realidade. E a pergunta é muito simples aqui, queridos, sabe? A questão é: o que é que você tem e quem você de fato é? O que você tem? O que você fez? E o que você é, ou quem você é, são coisas completamente diferentes. Você concorda comigo? Pergunta para quem está do teu lado, diga assim: o que você tem, irmão? Aí vai vir aqui os bobão que vai falar assim: eu não tenho nada. Já vem essa conversa fiada, né? Olha lá, tem o dois já mostrando as duas gatas dele ali, as duas filhas. Pergunta assim: o que você tem? Fala: eu? Nada. Vendendo almoço para comer a janta. Você acha que isso é engraçado? Você ficar falando isso? Você acha que isso agrada a Deus? Sabe, o Senhor que manda todos os dias a provisão, que cuida de você, que te sustenta, que te alimenta. Você acha que isso glorifica o Senhor? Claro que não. Mas a gente tem dessa. É um campeonato para ver quem está mais ferrado do que o outro.
É um negócio, eu fico olhando as conversas do povo assim, parece que vai ganhar um troféu, o que está mais arrebentado. Não, sua luta é porque você não viu a minha, sabe? Aí um conta o problema, aí o outro fala, ah não, mas você, olha, eu vou te contar o que eu estou passando. E até arruma demônio, entendeu? Arruma problema, aonde não tem e tal. Porque quando pergunta o que você tem, a gente já entra com essa coisa. E ainda que seja verdade, porque isso não é verdade. A verdade é que nós somos abençoados de Deus. Eu preciso ouvir um amém, irmãos. A Café é uma igreja abençoada, vamos dizer amém? Nós estamos de mudança, nós vamos para um outro lugar, e nós temos lutas e desafios, nós andamos pela fé, o Senhor vai suprindo, a vida não é fácil, mas a bênção do Senhor está sobre nós, e ainda que isso fosse verdade, que você não tivesse nada, o que você tem é uma conversa, é um assunto. O que você fez é outra. Eu acho bem complicado essa pergunta. É só uma reflexão. Ninguém precisa concordar comigo. Mas quando a gente vira e fala assim, e sempre é num tom meio estranho, sabe? Que eu acho que não sei o que é bem aquilo. Vamos ajudar o pastor a pensar. Quando você vira para alguém e fala assim, e você? O que você faz da vida? Sabe, eu me lembro que eu estava numa reunião lá em Goiânia, na casa do Rubens, e estava um grupo de empresários, era uma reunião de empresários, e um deles virou para um homem que eu tinha convidado, um senhor, e perguntou num tom assim, bem lá em cima, falou, e você faz o quê? Aí o outro virou assim e falou, eu estou desempregado. Foi um negócio assim que eu fiquei olhando, eu falei, quase que eu falei, onde está o problema? Sabe, é lógico que não tinha como eu interferir daquela maneira, mas o ambiente não era de paz, não era de levantar, porque a gente quer fazer essa associação, o que eu tenho, o que eu faço, com quem eu sou, e isso é um assunto que a gente precisa ir para uma profundidade muito maior. Sabe por quê? Se eu sou conduzido por aquilo que eu tenho, ou aquilo que eu faço, e não por aquilo que eu sou, quando eu perco, ou quando eu ganho, as criaturas vão mudando, e a gente presencia isso por aí, você entendeu? A pessoa eu achava que ela era, ela não era, ela tinha, porque a partir do momento que ela não tem mais, tudo mudou. Ou então, sabe, acontece mais ainda, eu achava que ela era, sabe, ou que eu era, porque esse negócio de ficar achando da vida dos outros não presta não, bom é quando você traz para você, que aí a reflexão fica prática, sabe, eu achava que eu era, por exemplo, humilde, foi só Deus me abençoar. Queridos, tem gente que não pode ser abençoado, ele deixa de ser, ele perde a noção, ele esquece que ele é crente, ele esquece até da família, ele vira outra criatura. Você olha, você fala, gente, não é possível. Eu conhecia, é meu amigo, é meu irmão, e a gente olha para a vida dos outros, e a gente faz essa análise, mas a grande questão é a vida da gente, sabe? É quando Deus nos abençoa, e aí fica esse negócio assim, agora há pouco eu falei, né? A diferença da ovelha e do porco, e é um negócio meio mutante, entendeu? Já vê aqueles mutantes lá do X-Men, que é aquele negócio que muda, que vira um outro troço, que você não sabe bem o que é, assim ou assim são as pessoas, e a nossa natureza. Eu ouvi o Danilo Gentili falando algo esses dias, é que menino geralmente só fala besteira, mas ele falou um negócio que eu gostei, alguém perguntando para ele sobre o carro que ele tem, ou o dinheiro que ele ganha, ele falou, olha, a parada que ele cortou a pergunta, ele falou, a questão é o seguinte, fulano se tornou artista, se tornou famoso e virou um idiota. Ele falou, isso não existe,
Porque geralmente é um idiota mesmo quando não é artista. Sabe? Só apareceu a idiotice da pessoa. Isso é complicado, gente. Quando essa confusão se estabelece. Domingo, não perca a ministração. Não deixe de estar conosco no culto, que eu vou falar sobre confusão. Se ensina ou não, passou disso. Está confuso, está perdido, sabe? E às vezes a pessoa, sabe, é um negócio agora, amanhã é outro, e perde essa identidade. Número 2, para a gente caminhar, a gente precisa entender o que é essência na vida da gente, o que é estágio, sabe? Aquilo que é transitório, porque a questão aqui, sabe, é uma pergunta que a gente faz o tempo inteiro e também trata com muita superficialidade, porque é hábito, a gente usa para fazer de conta que é educado também, né? Que é aquela coisa de ser simpático. Aí você vira para alguém e fala, como você está? Sabe? E aí é só um simples cumprimento. Oi, tudo bom? Como é que você está? Essa pergunta, como você está, para nós aqui nessa noite, que estamos procurando sabedoria nos relacionamentos, mas sabedoria para lidar conosco mesmo, ela precisa ser entendida num âmbito mais reflexivo, porque às vezes eu confundo o momento no qual eu estou, e a questão aqui, falando de estar, eu estou falando de transitoriedade, eu estou falando daquilo que é passageiro, com aquilo que de fato é essência na minha vida. Eu preciso saber o que é essência, e eu preciso saber o que é que passa, que é o caso que eu falei agora. Dinheiro, por exemplo, você pode ter um momento que você está muito bem, ou você pode ter um momento que você está com as pernas meio quebradas, não é verdade? É momento. Essa história assim, eu sou, é muito diferente do que aquilo que eu estou. Entende? É uma coisa assim, de você dizer, eu estou vivo. Aí é diferente de você dizer, eu sou vivo. Não. Eu quando ministrava aos jovens, eu gostava de dizer isso. Porque o jovem, ele tem certeza, nós temos uma menina ali, quantos anos você tem, minha filha, de branco? 16, o jovem, ele tem certeza que ele é jovem. É uma coisa assim, é uma sensação que eu vou ser jovem a minha vida inteira, não é? Eu sou jovem, eu tenho minha vida toda e tal. E ninguém é, inclusive você, nós não somos, nós estamos. E você tem 16. Alguém aqui tem mais 16? Quantos anos você tem, Érica? 16 também? Não, 26. 10 anos na frente da irmã que está ali. Alguém aqui tem 36? Hã? O Zé Luiz tem 36? Sei. Você é 36. Foi para lá e ficou. Tem 20 anos. Quantos anos você tem, Zé? 52. Mais um pouquinho dá os 20 que eu estou falando. Né? Nós precisamos saber aquilo que é transitoriedade, aquilo que passa, porque senão a gente pega aquilo que é fase, que é momento, e faz disso uma identidade, entendeu? Eu estou passando por uma luta, mas eu não sou uma luta, entende? Tem gente que chama isso sobre si, a minha vida é uma luta. Eu quero ensinar muito essa igreja no poder da língua, da boca e das palavras, porque eu escuto tanta coisa que eu fico perplexo, sabe, isso me faz olhar para mim e dizer, Leandro, cala a boca, tenha sabedoria no falar, a nossa vida, a sua vida não é uma luta, e você precisa entender isso, crer nisso e chamar isso à existência, porque essa é a verdade de Deus para você, porque o Senhor não tirou ninguém lá da terra do Egito para atravessar o deserto e ficar nele, e morar nele, e viver nele, e morrer nele, mas a falta de sabedoria daquele povo fez com que muitos lá permanecessem.
mas aquilo era estágio. Luta na sua vida, problema na sua vida, tem que ser entendido como estágio, processo, travessia. Nós vamos falar da Páscoa, não é? A palavra Páscoa significa passagem, que vem do hebraico Pesach, sabe? Que é para passar. Sabe aquele anjo da morte? Era para colocar o sangue ali na porta da casa, porque iria passar uma noite horrorosa. Sabe, toda vez que eu prego sobre isso, fico perplexo com aquilo que aconteceu lá no Egito. Sabe, quando nós não obedecemos, o que acontece, o que aconteceu com o faraó, a morte dos primogênitos, estou falando, foi uma noite terrível. Mas, queridos, o bom de servir a Deus é isso. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Amém? Chame essa essência na tua vida, entenda o que é essência e entenda o que é transitoriedade, e não assuma esse manto sobre os seus ombros. Esse problema não é meu, não faz parte de mim, está comigo. Essa doença não faz parte da minha vida. Eu estou doente. Eu não sou doente, porque daqui a pouco eu já estou curado, no nome de Jesus. Amém? Vamos fechar. O número 3 é assim, ó. Você quase nunca age, você quase sempre reage. Tá bom? Nós precisamos, para lidar melhor conosco mesmo, nós precisamos ser, preste atenção, menos reativos e mais ativos, menos reagentes e mais agentes. Para ilustrar de uma maneira simples é assim, você está, lembra, Rogério, que a gente estava conversando lá no meu aniversário? Você está andando na rua e aí você encontra, alguém passa por você e te dá um tabefe na cara, você não conhece. Eu estava contando para os meninos lá no meu aniversário, tinha um discípulo, quando eu morava aqui em Campo Grande, do meu tamanho, faixa preta de judô, e dava 3 de mim na largura, e eu gostava muito dele. Encontrei ele no mercado e fui para cima. Eu tinha intimidade para brincar, porque era um amigo. Não estou dizendo que a brincadeira foi de bom gosto, eu reconheço minha parte, mas eu não sou mal educado, eu só estava mal educado naquele dia. Foi uma brincadeira, mas não foi uma brincadeira. Eu fui para cima, dei um tapão nas costas dele, e eu lembro, e ele era muito branco, um alemão assim, ele virou com a mão fechada. Eu fiquei com tanto medo daquilo, irmãos, quase que eu ganhei uma porrada, porque a reação dele foi a pior, e ele ficou num constrangimento quando ele viu que era eu. Eu falei, você ia bater no cara, João Wagner? Ele tá puxando o ar assim, porque ele já ferveu. Eu falei, você ia dar uma voadora no camarada, irmão? Não que eu estava certo, até pedi desculpa para ele. Falei, você me perdoa, não sabia que você era endemoniado. Senão não tinha mexido com você, né? Mas foi, aconteceu essa, e eu estava também um outro dia, eu vi um camarada no mercado, achei que era um amigo íntimo. Esse dia foi pior, porque não era, pelo menos era o João Wagner, não tinha apanhado de verdade, porque o que me salvou foi o cajado. Na hora que eu ia pegar o cajado, pá, na cabeça dele também. Quando eu vi que eu era o pastor, ele não me acertou. Mas encontrei um cara no mercado, fui para cima dele, empurrei com os ombros. Daí ele foi cair para trás, eu já puxei, abracei, falei, cara, que saudade de você, como é que você tá? Ele botou o dedo na minha cara e falou assim, eu estou bem, mas eu nunca te vi na minha vida. Eu falei, então tá bom, Deus te abençoe. Falei, você me desculpa e tal, e saí correndo. Nós somos mais reagentes do que agentes. Eu achei isso muito profundo que Deus falou comigo hoje. Sabe, que nós devemos reagir menos e agir mais pela palavra. A reação fala de alma. A ação deve falar do Espírito. E a ilustração que eu estava usando, que eu lembrei desses episódios, é isso. Se você está andando na rua, o camarada te dá um tapa,
O que você faz? Pergunta para quem está do teu lado enquanto eu tomo água. E aí, irmão? Olha o Zé ali que é baixinho falando, depende, se for baixinho, mas é um mais baixinho que você para dar um tabefo na orelha dele também. Olha o que é isso, né? É muito forte o nosso ímpeto. Então eu estou ilustrando de uma maneira, eu não posso nem dizer agressiva, porque agressivos somos nós, né? Aquela coisa, todo mundo é lindo até pisar no calo, não é? Até mexer naquela área, ou até você ser de fato incomodado. Todo mundo é educado, todo mundo é uma graça. Aqui na Café, então, quando as pessoas chegam, todo mundo é fofo, todo mundo é lindo. A igreja é a igreja mais linda que existe, né? Mas que coisa mais boa, encontrei a igreja do meu sonho, porque aqui tem café, tem comunhão, tem amor, tem fé, tudo aqui é lindo, o pastor é um fofo, a pastora, pelo que não muito, mas enfim, né? Agora há pouco vai mexendo no calo dela e sobra também. Mas olha aqui, quando nós entendemos o princípio que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, 38, dá para jogar rapidão, só essa referência e a gente vai finalizar. Mateus 5, 38, 39. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, isso é a lei e é isso que a gente vive. Mas eu lhes digo, olha o conselho de Jesus, não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Isso é um negócio, a gente olha para Jesus falando, às vezes fala, Jesus, tá, como diz um amigo meu, Jesus, o Senhor me salvou, mas não me abestalhou, né? Como é que você quer isso? Um tapa. Imagina você lá nessa situação, você está andando na rua, lá no shopping, sei lá onde, a pessoa te dá um tabefe, aí você com a boca sangrando, com o dente na mão, você fala, ô irmão, vou te pagar um café ali na Copenhagen. Alguém vai fazer isso, gente? Ninguém vai fazer isso. Mas sabedoria é a gente, o que Jesus está dizendo, é que nós não devemos reagir no ímpeto animal, sabe? Na compulsão ou no calor do momento, que nós não podemos ser reativos. Guarda isso no teu coração, sabe? Quanta coisa acontece, quanta confusão. Esses dias eu estava meditando sobre isso. Muitas das brigas, dos entendimentos, das mágoas, não é nem por aquilo que a pessoa falou, foi por causa da maneira que ela falou, foi por causa da altura que ela falou. E essa palavra cabe muito para nós homens, porque a nossa impostação de voz, e eu estou falando com esse microfone aqui, mas com o auditório que está aqui, e até nesse auditório, eu deveria cantar. Eu vi que me cantando aqui, que coisa mais linda, né? Uma projeção, que povo do teatro, uma projeção de voz. Eu deveria cantar, porque para falar alto e para impostar a voz é comigo mesmo. Só que isso me gera um problema quando é com essa irmã aqui, que vocês não estão entendendo. Porque aí a gente olha e fala assim, mas é porque tem espírito de Jezabel. Sai Jezabel, essa bruxa do inferno. Você é um problema maior ainda, né? É assim, Kelly? Mas a questão é que não é uma ação, é uma reação à minha posição ou à maneira que eu me coloquei. Aí a irmã também com o homem, porque meu marido me deu um coice, um cavalo. Homem também tem alma, nós também é pessoa sensível, aleluia, é verdade. A gente faz cara de homem, de macho, e tem que fazer mesmo, glória a Deus, aleluia. Não só a cara, tem que ser, sabe? Mas nós magoa, nós fica triste. Meu amor, a janta está pronta? Pelo amor de Deus, eu cuidando desses meninos, cheio de fazer para você fazer comer, vai ser o miojo lá. O problema já, entendeu? Você tem que chegar e falar, meu amor,
você queimou a minha camisa nova que custou R$400. Não tem problema, você está linda. Olha que coisa fácil. Né? Aí a irmã olha e falou: meu bem, me perdoa, eu vou comprar outra para você, vou comprar 2 lá na Aramise, né? Olha aí, nós somos reativos. A nossa maneira de falar incita a rebeldia, traz confusão. Nós precisamos de uma sabedoria que nos leve o que Jesus está dizendo aí. Não é devolver no mesmo tapa, porque é isso que o diabo quer. É por isso que muitas pessoas, queridos, que são reagentes, finalizando, muitas pessoas, meu tempo já foi para o pau, muitas pessoas que são reagentes e não são agentes, que são reativas e não são ativas, porque o que Deus tem para você é que você seja ativo, que você possa ativar a vida de Deus na vida das pessoas, ativar a sua fé em um ambiente milagre. É por isso que na vida das pessoas que são reagentes, as lutas se acentuam, os problemas vêm, porque muitos só agem na hora do aperto. Do contrário, vida mansa, tá tudo. Para que eu vou para a igreja? Manda a luta, envia a batalha. Por que eu vou adorar? Por que eu vou chorar? Por que eu vou me derramar? E aí nós somos movidos, não pelo Espírito Santo. Não é isso que Deus tem para nós. Nós precisamos, queridos, nos relacionar conosco mesmos dentro desses princípios, porque o que Deus tem para nós é que nós sejamos movidos pela sua palavra, ativos na palavra e não reativos às condições da nossa vida, das nossas vidas. Tem gente que só age na hora do aperto. Como dizia o meu pai, quando a água bate no queixo, o camarada começa a nadar. A gente não precisa disso. A gente pode estar bem conosco mesmo, com o Senhor, nos ensinando o que Jesus está propondo ali na sua palavra. Amém. Vamos orar. Aleluia. Feche os teus olhos. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração. Glória a Deus. Vamos pedir o Espírito Santo para ministrar e para nos trazer sabedoria, para que a gente consiga lidar com essas inclinações, sabe, com esses instintos. Nós não podemos, sabe, pagar na mesma moeda. É tempo de perdoar, é tempo de aprender a ser ativo na palavra, no sentido de colocar em prática aquilo que é ensinamento do Senhor, e não ficar reagindo, porque senão o inimigo levanta mesmo, gente para ferir, gente para magoar, gente para poder gritar com você. Sabe qual é o posicionamento sábio? A pessoa levanta e grita e agride, e você, com a palavra branda, você quebra as pernas do diabo e você traz um ambiente de paz. E aí você vai ficar bem com você mesmo. Como é complicado, feche teus olhos e ouça. Quando você se levanta, e aí você fala, você faz, e aí você fica mal com você mesmo. De olhar para você e dizer: o que é isso, Leandro? Você olhar para você e vai falar: misericórdia. Você olhar, talvez você esteja fazendo isso nessa noite. Você olha para trás e aí você diz: eu tenho vergonha daquilo que eu fiz. Eu fico constrangido quando eu me lembro daquele comportamento e daquela atitude. Mas hoje eu quero chamar o sangue de Jesus, porque o ontem não dá para mudar. Mas o Senhor é aquele que te ama, que te perdoa, que quer te trazer sabedoria, mansidão, domínio próprio, fazer com que a paz dele possa reinar no teu coração. Receba essa identidade. Eu ministro sobre a tua vida. Você não é aquilo que você tem, aquilo que você fez é uma outra história. Você é
quem Deus diz que você é, a pessoa que o Senhor fez, a imagem e semelhança dele. É verdade, você como homem erra, eu também. Proibida a entrada de pessoas perfeitas, mas nós estamos diante de um Deus que é perfeito, e é relacionando com o Senhor que eu aprendo a me relacionar comigo mesmo, sendo perdoado, amado, transformado, recebendo a minha verdadeira identidade. A minha vida não é uma luta, nem a minha nem a sua. Você pode até estar passando por luta, enfrentando dificuldade, mas a tua vida é uma bênção, tua família é uma bênção, estar hoje aqui na presença de Deus é uma bênção. Você pode estar passando por um momento difícil financeiramente, mas é passagem, porque daqui a pouco Deus vai te honrar. Fica na presença dEle, adora o nome dEle, crê na palavra dEle, porque Ele vai te abençoar, e vai abençoar o trabalho das suas mãos e te prosperar no nome de Jesus. Você precisa receber essa revelação no teu espírito e no teu coração nessa noite. Não importa o que você tem, importa quem você é. Aleluia. Não importa aquilo que você está passando, importa aonde você vai chegar no Senhor, aquilo que é essência, aquilo que é estágio. E principalmente, vamos ficar em pé, e aí você fecha os teus olhos de novo e põe a mão no seu coração mais uma vez. Eu vou orar por você e nós vamos terminar. Você precisa deixar de ser reativo para ser ativo na palavra do Senhor. Para de se reagir de ser reagente com o mundo, com a vida, com seu marido, sabe? Mas nós temos reações, sim, mas nós não podemos ser movidos por elas. Nós precisamos de uma estabilidade, de essência, de coração, diante do Senhor. E dizer: Deus, eu vou ser ativo na tua palavra. 1 minuto só para você orar. Levanta o som aí, João, e a gente termina. Põe a mão no teu coração e faça oração. Diga: Deus, me leva a ser ativo na palavra, me tira da passividade, porque, queridos, aquele que ouve a palavra e não a pratica é semelhante àquele que constrói a sua casa na areia. Mas aquele que ouve a palavra e faz segundo é ativo no Senhor. Vem vento e vem tempestade, é essência. Eu continuo mesmo tendo toda a fé e certeza e convicção de que a bênção do Senhor e a presença de Deus está sobre mim. Eu creio, eu tenho convicção. Aleluia. Isso é a essência de Deus na minha vida. Faz sua oração, chora, derrama diante de Deus, pede a Deus para tratar a tua alma. Fecha os olhos, faz sua oração. É tempo de você ficar bem com você mesmo. Isso vai trazer sabedoria para você ficar bem com a sua família, para você viver bem nessa terra. Te dou toda a juventude que há em mim. Quero transpirar de amor. Te amo com obras, com fé. Te dou toda a juventude que há em mim. Quero transpirar de amor. Jesus, eu te agradeço pela tua presença. O Senhor é a nossa essência, o Senhor é a essência da igreja, é a presença do Senhor que nos capacita, que nos leva a ativar a fé, a crer no milagre, a esperar e a perseverar nas promessas do Senhor. Aleluia. Te agradeço porque o Senhor nos ama,
E não depende do que nós temos, porque o Senhor é Deus de amor, e o teu amor é puro, não é interesseiro. O Senhor não precisa de nós, somos nós que precisamos do Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a caminhar nessa dimensão de amar o Senhor na essência do teu poder. Nós não queremos confundir quem é o Senhor com aquilo que o Senhor tem para nos dar. Nós não podemos servir a bênção, nós não podemos servir as coisas que o Senhor tem para nós. Oh Deus, o nosso amor é teu, os nossos corações, as nossas famílias, tudo que temos, entregamos no teu altar hoje, Pai. Nós colocamos nas suas mãos, como aquele menino que apresentou os 5 pães e os 2 peixes, era o que ele tinha. Nós não precisamos de muito, Senhor, nós precisamos de Ti. Entregamos o pouco, queremos